Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, quinta-feira, 14 de outubro, turma do horário EF Tarde. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um elemento padrão de máquina chamado elemento de apoio, né? É um elemento onde permite a junção, o funcionamento, a mobilidade das peças móveis dos conjuntos, máquinas e equipamentos. Vou explicar melhor isso para vocês hoje. Dentro do nosso cronograma, eu fiz só um pequeno reajustezinho dentro das aulas. Essa aula estava um pouquinho mais para frente, eu adiantei ela por causa do feriado, e dá para a gente encaixar aí a prática praticamente junto aqui da aula, tá? A questão do assunto, foi adaptado. Então, hoje nós vamos falar de mancais e rolamentos. Talvez muitos de vocês já escutaram falar em rolamentos, já escutaram falar em mancais, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais especificamente sobre este componente tão importante dentro da indústria. Quando você pensa no mecanismo, numa máquina, num sistema, geralmente ele é composto por peças estáticas, peças fixas, né, que não se movem, e peças dinâmicas, que giram, eixos, peças que oscilam, né, que não fazem um circuito completo, movem só uma parte. E o elemento responsável por permitir a união entre essa peça estática e a peça móvel é justamente os elementos de articulação ou rolamento, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre rolamentos hoje, tipos, características, formas construtivas, aplicações. Lembrando, nosso objetivo aqui no desenho mecânico não é o dimensionamento, tá? Nós vamos falar de características, vamos falar de tipos, vantagens, desvantagens, aplicações. O dimensionamento vocês verão nas disciplinas posteriores, mais à frente do curso, ok? Mas vocês vão ver que não é difícil você especificar um rolamento, não. Primeiramente, quando você fala de rolamento, vamos falar de mancais, né? O conceito, mancal são os elementos de máquinas usados como apoio, né? Para os eixos e árvores, por meio de parte do eixo que é destinado à função de apoio. Vocês viram uma palavra aqui que talvez seja estranha para vocês, árvore, né? Deixa eu só mudar aqui meu ponteiro que vai ajudar. Esse aqui. Pronto. O que seria o eixos e árvores? Tecnicamente, um eixo de potência, um eixo que transmite potência ao longo do seu corpo, ele é denominado eixo árvore, tá? É um eixo de potência. Ah, professor, o que é um eixo? Eixo é aquele elemento apenas estático que serve como apoio, tá? Então, tem uma diferença de eixo e eixo árvore. Então, os mancais são elementos de máquinas usados como apoio para eixos e árvores, né? Por meio da parte do eixo que é destinada a essa função, que é introduzida no mancal, denominada de munhão. Nós vamos ter uma aula falando sobre eixos mais à frente, vocês vão entender melhor sobre essa parte, tá? O eixo, ele tem toda uma nomenclatura, toda uma identificação das suas partes constituintes, né, do seu corpo, onde ele tem a região de apoio, que são os munhões, onde ele tem a região de tração, de engaste, chaveta, vocês vão ver aprender tudo isso ainda. Devido ao atrito existente entre a superfície de contato no mancal e o elemento que tem como função reduzir o atrito, também facilitar a manutenção, esse pode ser denominado de mancal de deslizamento ou mancal de rolamento. Então, existem dois tipos de mancais, tá? O mancal de deslizamento, onde existe uma superfície deslizando sobre a outra, tá? E existe o mancal de rolamento. O mancal de rolamento é aquele que tem um corpo no qual rola e permite a movimentação do componente. Vocês vão entender melhor isso já mais à frente. Quando você abre um sistema, coloquei aqui uma caixa variadora de velocidade, popularmente chamada de caixa de redução, tá? Mas que o nome técnico correto é uma caixa variadora de velocidade, porque nem sempre ela está reduzindo, ela pode estar amplificando também, ok? O caixa de transmissão. Quando você vê aqui, nós temos eixos, né? 3 eixos. Nesses eixos estão apoiados tanto engrenagens quanto rolamentos. E esses rolamentos estão apoiados na carcaça da estrutura, justamente onde nós temos quem? Os mancais, tá? Então, veja que para permitir que o eixo se movimente em função da carcaça, que é estática, existe um elemento que permite essa ação, que é o rolamento, mancal de rolamento ou mancal de deslizamento, tá? Mancal de deslizamento são alojamentos nas quais as pontas dos eixos se apoiam,
o contato de arraste das superfícies é suavizado pela lubrificação e que ocorre de forma natural, ou pelo desgaste do material, ou por meio da lubrificação forçada, que é uma lâmina de óleo sob pressão. Vou mostrar para vocês aqui dois exemplozinhos onde são aplicados mancais de deslizamento. O primeiro deles aqui do lado direito, ó, nós temos um eixo virabrequim, né? Para quem não sabe, o eixo virabrequim é o eixo principal do motor do veículo, a combustão. Ele vai pegar ali o princípio da combustão, da explosão, transformar o movimento alternativo em um movimento rotativo. Quando a gente fala alternativo, é um movimento linear de sobe e desce do pistão em um movimento circular do virabrequim. O virabrequim é o que vai transmitir potência para a caixa variadora de velocidade ou caixa de transmissão, que por sua vez transmite lá para as rodas, o eixo, ok? A união da biela com o eixo virabrequim é feito por meio de um mancal de deslizamento. Por que mancal de deslizamento nesse caso? Velocidade de trabalho, temperatura de trabalho, cargas do qual ele está sujeito ali, essa questão de impacto, né, durante o funcionamento, e espaço. Querendo ou não, o mancal de deslizamento ele requer um pouco menos de espaço. Então, nós temos aqui dentro um embuchamento chamado cousinette, que é justamente essa pecinha que está em volta aqui, ó, tanto embaixo quanto em cima. Ela é uma peça de desgaste onde ela faz a lubrificação de forma natural. Tudo bem que esse eixo ele está imerso em óleo dentro do motor, mas ele também ajuda na lubrificação da peça. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma turbina automotiva, uma turbina onde de um lado eu tenho o rotor quente, do outro eu tenho a carcaça fria, no qual entre as turbinas tem uma ligação de um eixo rígido, no qual eu tenho aqui, ó, essas duas pecinhas douradas, são dois mancais de deslizamento. Professor, por que numa turbina se usa mancal de deslizamento? Por causa da velocidade. Essas turbinas, esse eixo, ele pode atingir aí 100 mil RPM facilmente, a mais, tá? E aí eu não teria um elemento rolante que permitisse essa velocidade. Para facilitar essa função, ele está aqui no mancal de deslizamento, e aqui dentro você vê alguns furinhos, que é justamente o local onde permite a passagem do óleo. Ele ajuda na lubrificação do sistema. Aqui a gente tem óleo pressurizado dentro dessa região. Então, dependendo da aplicação, se utiliza o mancal de deslizamento. Ou, dependendo da aplicação, nós temos o mancal de rolamento, né? São aqueles que comportam esferas ou rolos, nos quais os eixos se apoiam. Quando o eixo gira, as esferas ou rolos também giram, confinados dentro de um mancal. Então, aquele rolamento que vocês conhecem do dia a dia, quem já viu um, você pode ter um rolamento rígido de esferas, que ele tem o elemento rolante como uma esfera, ou um rolamento de rolos, rolo cilíndrico, que são, aqui são rolos cônicos, é outro tipo construtivo, rolos que são os elementos rolantes, que permitem a movimentação. Dependendo da geometria e forma construtiva, existe a característica de aplicação. Então, qual que é a função, seja do mancal de rolamento ou do mancal de deslizamento? Fazer o apoio distribuído da carga que está sobre o eixo, permitindo que o mesmo também tenha um grau de liberdade, que é a rotação. Tá? Então, essa é a grande jogada do rolamento. Quando você pensa assim, rolamento, mancal, hoje, quando você fala em manutenção industrial, quando você fala em produtividade, manutenção preventiva, manutenção preditiva, né? Geralmente são elementos que são vistoriados, são acompanhados dentro da máquina, no qual eles dão indícios de desgaste ou de problema. E um dos elementos mais analisados é justamente os rolamentos, os mancais. Porque uma vez uma máquina trabalhando repetitivamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem parar, que aquelas máquinas que só param para manutenção, o que tem de desgaste nelas? Justamente o elemento que faz a ligação das peças móveis com as peças estáticas, o rolamento. Com o tempo ele vai criando folga, essa folga pode gerar um atrito, esse atrito se dissipa em quê? Calor e vibração. Então você faz o monitoramento de temperatura e vibração do seu equipamento. Opa, está excedendo a vibração, está excedendo a temperatura. Já vamos fazer uma intervenção lá de uma manutenção corretiva? Não, preventiva, né? Porque se for corretiva é se ele vier a quebrar. Como ele não quebrou ainda, ele está dando indícios, você pode fazer um planejamento para justamente fazer essa parada ou numa hora mais propícia, ou numa parada próxima já está pré-determinada, ou assim por diante. Evitar que ele quebre na hora da necessidade.
Quando a gente fala sobre os rolamentos, eles são classificados em 3 grupos, tá? Esses grupos classificam eles em função das forças nos quais eles estão sujeitos a receber. Não é qualquer forma de aplicação em qualquer rolamento que se aplica às necessidades. Existe uma forma construtiva mais adequada para a sua aplicação. Por exemplo, nos 3 desenhos, nós temos aqui a simbologia do eixo, mostrando o sentido de giro, outra setinha indicando o sentido da força, tá? E aqui em corte seria o nosso rolamento, tá? Então, quando a gente pega esse primeiro modelo aqui, ele é um rolamento radial. Não suportam cargas axiais e impedem o deslocamento no sentido transversal do eixo. Vamos lá. O que é uma força radial? É uma força perpendicular ao eixo. Axial, pessoal, é alinhado com o eixo. Tá? Radial, ela é perpendicular ao eixo. Um eixo apoiado, né? Ele está encostando ali, ou apoiado, ou seja, o carregamento está sobre ele. Ali a gente tem um rolamento radial. Tá? Rolamento axial não podem ser submetidos a cargas radiais e impedem o deslocamento no sentido axial. Opa, ele é totalmente o inverso do radial. Esse é um rolamento axial. A força dele está no sentido do alinhamento do eixo. Ele não suporta cargas perpendiculares ao eixo. Tá? São 2 aplicações bem distintas que vocês veem que impacta diretamente no funcionamento do mesmo. Ah, professor, se eu tiver um rolamento radial e ele sofrer uma força axial, o que vai acontecer? De início, nada, mas ele vai se desgastar mais rapidamente, provavelmente a vida útil dele será bem menor, inferior ao que ele estaria propício a proporcionar ali ao longo da sua utilização. Mesma coisa no axial. Se eu tenho um rolamento para carregamentos axiais e eu começo a colocar força radial nele, ele vai apresentar falhas, tá? Ah, professor, mas se o meu montagem preciso tanto de carregamento radial quanto carregamento axial, o que eu faço? Eu vou usar um rolamento misto. Suportam tanto cargas radiais como cargas axiais. E impede o deslocamento tanto radial quanto axial. Ele tem o rolamento de contato angular. Então, ele tem uma força resultante aqui, tanto radial quanto axial, que fica uma resultante inclinada em relação ao eixo da peça, e assim por diante. Então, quando você olha, nós temos praticamente todas as necessidades de apoio. Ah, professor, mas pode variar entre radial ou axial. Você pode fazer uma combinação desses 2 na mesma montagem, ou pegar um que suporta as 2 cargas. Então, sempre vai ter ali um elemento de rolamento próprio para a sua aplicação. Tá? Ei, professor. Opa, pois não, Jorge. Professor, com licença. Onde é que tem a especificação do rolamento dizendo se é radial ou axial? No próprio folder dele, quando você vai fazer a compra. Eles têm forma construtiva totalmente diferentes. Tá? Assim, você batendo o olho, você já sabe se ele é radial, axial ou misto. Mas na inscrição dele não tem. Só vai ter ali a referência de tamanho dele. Pois é, eu estou olhando aqui na SKF agora, assim que o senhor falou na aula, eu fiquei com essa dúvida. Aí eu já botei aqui no Google, por exemplo, eu estou olhando o 6204, que é um rolamento da SKF. Certo. E eu não tinha visto na descrição dizendo, por isso que eu perguntei. Lá no início desse capítulo, dessa seção que fala desse rolamento, deve estar lá, rolamento de esfera, contato radial, contato axial, entendeu? Deve ser tipo toda a seção... Só fala que é rolamento rígido de esferas. Nesse caso aqui, né? Vai ter que só ver na descrição aí. Em algum momento ele vai falar que é só radial, entendeu? Mas você vai ver aqui, ó, que tem uma construção bem distinta entre eles. Nós vamos chegar lá, tranquilo? Eu vou mostrar já para vocês um manualzinho aí também. Elemento de rolagem. Como que funcionam os rolamentos? Né? Como que é a característica? Porque ele permite essa ação de movimentação? Porque existe o elemento de rolagem. Os elementos de rolagem podem ser esferas ou rolos, ou podem variar, né, dependendo do tipo, conforme a aplicação e a capacidade de carga. Então, dependendo da aplicação, da velocidade, do tipo de carregamento, do tipo de carga, pode ser uma esfera, pode ser um rolo cilíndrico, uma proporção de diâmetro e largura próximas, um rolo cilíndrico longo, um rolo agulha, a gente vai ver o porquê, rolo cônico ou rolo convexo, tá? Que é um formato de barril. Dependendo da sua forma construtiva, existe uma aplicação mais propícia para ele. Ah, professor, mas o que diferencia
um contato de esferas, por exemplo, para vários diversos modelos de rolos. É uma coisa muito interessante. Essas duas imagens laterais aqui exemplificam e mostram isso. Quando a gente fala no rolamento de esfera, o rolamento de esfera, eu tenho aqui o anel inferior e o anel externo, externo, né? O interno e o externo do rolamento, as guias, e temos o elemento rolante dentro dele. Uma esfera, ela tem um contato pontual com o seu canal. Se eu colocar uma esfera sobre uma superfície, o contato dela é pontual, ou seja, ela tem uma menor região de contato. Quando eu tenho uma menor região de contato, eu tenho propício que é menor atrito, consequentemente, uma maior velocidade. No entanto, esse pequeno contato limita a minha carga. Então, eu tenho uma capacidade de carga reduzida. Ou seja, quando você fala de um rolamento de esfera, eu sei que ele tem um contato menor região de contato, consequentemente, menor capacidade de carga, mas maior capacidade de velocidade, maior velocidade empregada. Quando a gente vai para o rolamento de rolo, seja qual for o modelo, a região de contato dele é uma linha, não é mais um ponto. Se você pegar um tubo e apoiar ele sobre a superfície, é uma linha de contato. Opa, se tem uma linha de contato, é maior do que um ponto. Consequentemente, eu tenho uma região de contato maior. Se eu tenho uma região de contato maior, eu consigo uma velocidade menor do que comparado ao de esfera. Opa, então ele trabalha a velocidade mais baixa. Exatamente, quando comparado ao de esfera. No entanto, por ter uma região de contato maior, ele tem uma maior capacidade de carga. Então, quando você faz um comparativo, professor, eu vou usar rolamento de esfera ou rolamento de rolo. Depende. A sua característica de montagem lá é velocidade, ou é carregamento, ou é carga. Você vai fazer a decisão em função desses parâmetros. Não, trabalho com altas velocidades. Então, recomendado é rolamento de esferas. Porque também altas velocidades você não pode ter cargas muito elevadas. Tá? Aí, quando você vai para o carregamento mais elevado, com uma velocidade crítica, uma velocidade tão elevada, você vai para o rolamento de rolo. Ok? Aqui são apenas alguns exemplos construtivos dos rolos, ou dos rolamentos, na verdade, sobre um eixo. Então, a gente tem um eixo aqui, ó, né? É um rolamento de esfera aqui em corte montado sobre ele, um rolamento de rolo, um rolamento de agulha, ó, a diferença da agulha, né? Que é o elemento rolante para o elemento do rolo. Rolamentos autocompensadores, aqui são os modelos barril, já vou explicar para vocês o que é o autocompensador. E o rolamento cônico. O rolamento cônico é o que trabalha justamente a característica de força mista. Ele suporta tanto carga radial quanto carga axial. Então, nós vamos desenhar aqui, só um instante. Por exemplo, esse aqui, ó, ele aceita carga tanto radialmente quanto axialmente. Como consequência, ele tem uma força inclinada aqui, ó, tá? O rolamento de rolos é apenas radial. Opa, axial. Não, radial, tá certo? Também carregamento radial, carregamento radial, carregamento radial. Já a gente vai falar dos rolamentos axiais, tá? Então, todos esses aqui trabalham como se o carregamento estivesse apoiado sobre o eixo. Um instante. Aqui é só um gráficozinho mostrando a capacidade de carga em função das formas construtivas, tá? Então, aqui a gente está falando de carga, não é velocidade. Então, quanto maior a coluna, maior a capacidade de carga, não tem nomenclatura, não tem dado, mas é só comparativo. Então, quando você compara aqui os rolamentos de rolos, por exemplo, veja que ele tem uma capacidade de carga superior aos rolamentos de esfera. Professor, qual é a diferença desse aqui para esse? Contato angular, vou já mostrar, dupla carreira de esferas, dupla carreira de rolos. Então, tem características bem específicas para cada um desses elementos. Ok? Quando nós falamos da família, a especificação do rolamento, esse slide aqui, ele é uma parte, eu vou mostrar já para vocês sobre esse livrinho aqui, ó. Hoje em dia nós temos todos esses recursos de forma, como a gente pode falar assim, nós temos uns recursos de digital. Então a gente vai ver esse almanaquezinho digital, mas na minha época, como estudante, a gente tinha um livrinho desse que a gente pesquisava os rolamentos. Então a gente trabalhava com projeto, a gente tinha que ter vários manuais, livros desses assim disponíveis,
no qual a gente fazia sempre a consulta referente ao melhor rolamento. Essa imagem que está aparecendo na apresentação, ela é retirada justamente aqui desse manual. Esse manual é um manual da NSK. Vocês vão ver que existe um padrão entre eles, seja NSK, SKF, qual for o fabricante, tá? E aí essa familiaridade que eu peguei e coloquei para vocês no recorte é justamente essa página no qual ele fala a família dos rolamentos. É uma coisa muito interessante, porque quando você vem aqui, eu preciso de um rolamento, tranquilo. Como eu vou especificar o melhor rolamento para mim? Eu vou ver nas famílias. Ah, do meu rolamento, eu preciso de um contato radial ou axial? Opa, não, é um contato radial. Então eu venho para cá. Ele vai ser um rolamento de esfera ou de rolo? Como eu sei, professor? Vai ter capacidade de carga ou velocidade? Carga. Opa, se é carga, ele é de rolo. Dentro dos rolos, tem aqui a família de tipos construtivos que a gente vai discutir já já. Você vai ver qual o melhor adequa à sua necessidade. Ah, não, é velocidade. Você vai ver aqui quais são os modelos de esfera que melhor se adequam à sua necessidade. Ah, professor, é contato axial. Olha como a forma construtiva dele é diferente. Você tem outros modelos axiais. Já a gente vai mostrar um a um mais exemplificado, ok? Então vamos lá. O primeiro deles, o mais simples, o mais popular, talvez, é o rolamento fixo de uma carreira de esferas. Qualquer equipamento, qualquer máquina que você olhar, provavelmente vai ter um rolamento desse. Já deve ter aberto um brinquedo, ou desmontado algum eletrodoméstico, qualquer coisa, você sempre se depara com um tipo de rolamento desse, tá? É o mais comum dos rolamentos, suportam cargas radiais e pequenas cargas axiais, muito pequenas cargas, então aqui você vê o sentido das forças, tá? Sua capacidade de ajustagem é limitada, é necessário um perfeito alinhamento entre o eixo e o alojamento da caixa. Então, existe um paralelismo aqui entre o eixo e a superfície de alojamento, ou seja, ele não permite desalinhamento do eixo com a superfície onde ele vai estar inserido. Então, requer um bom alinhamento. Por quê? Se eu não fizer esse alinhamento, eu vou trabalhar com ele forçado. Trabalhar com ele forçado é desgaste, aquecimento e vibração. Tudo que a gente não quer que um rolamento faça. Tá? Esse aqui é o rolamento mais comum de todos, praticamente. Eu posso ter ele também num rolamento angular de uma carreira de esferas. O que é um rolamento de contato angular? Se você observar aqui, ó, vou voltar o slide, pode ver que o berço aqui, o canal onde a esfera se encaixa, ela tem a mesma altura dos dois lados, né? É bem similar à forma construtiva dele, é bem homogêneo. Quando você vem para o contato angular, veja que um dos lados tem uma região maior do que outra, né, ó, de contato, ou seja, suportam cargas radiais e admitem cargas axiais em apenas um sentido. Então, você vai ver aqui, ó, que como ele está construído com uma massa maior, tanto nessa região quanto nessa, ele aceita uma carga nesse sentido aqui, ó, olha a setinha, axialmente, alinhada ao eixo, além da força radial. Tá? Devem ser montados um contra o outro que possa receber carga axial em ambos os sentidos. Ah, professor, mas se minha carga axial for dos dois sentidos, você vai fazer uma montagem dupla, como está aqui nessa imagem, dando um oposto para o outro, um espelhado para o outro. Então, na hora que vier um sentido, um suporta, que vier no outro sentido, o outro suporta. Os dois trabalham o carregamento radial. Okay? Professor, isso é um rolamento misto? Não, é um rolamento de esfera ainda, que tem apenas um pequeno viés de suporte de carga axial. Tá? Por que é importante, professor, se entender um pouco também desse suporte de carga axial? Porque os sistemas que a gente monta hoje em dia, eles sofrem variações durante a utilização. Por exemplo, se eu faço uma montagem lá, ó, onde esse meu eixo, esse aqui é o eixo, ó, tá aqui em corte, aqui é a base da máquina, né? Esse meu eixo, vejo que ele tem um esbarro aqui e uma medida aqui dentro. Digamos que à noite, nossa temperatura ambiente, 25 graus, 24 graus, ele esteja no tamanho, né? E amanhã, quando ele estiver trabalhando, ao meio-dia, praticamente quase que 35 graus ambiente, mais o aquecimento da máquina, né, por causa do trabalho, que ele vai para seus 50 graus, existe uma pequena dilatação nesse eixo. Essa dilatação exerce uma força. Essa força ela vem para cima do rolamento. Ah, professor, por que não deixa uma folga? Porque essa folga pode gerar vibração. A folga vai deixar a peça solta ali dentro. Então, ele é montado a ajustagem e tem pequenas oscilações de dilatação térmica, por exemplo, que aí você pode fazer, o rolamento suporta essa pequena dilatação. Tá?
Rolamento autocompensador de esferas. O que é um rolamento autocompensador? É um rolamento de duas carreiras de esferas com uma pista esférica no anel externo. Então, se eu olhar aqui, ó, ele tem um anel interno, o anel externo. O interno ele tem as duas cavidades aqui, que são os dois canais, né, de rolagem das esferas. E o externo é uma superfície angular. Por que isso? O anel externo que ele confere a propriedade de ajustagem angular, ou seja, de compensar possíveis desalinhamentos ou flexões do eixo. Esse eixo que está aqui ligado, ele não tem o correto alinhamento, ou durante o trabalho, ele sofre pequenas alterações de alinhamento, em função de um torque, de um carregamento, de uma carga. E aí ele permite essa pista esférica aqui do lado de fora, essa pequena autocompensação. Tá? Onde ocorre isso, por exemplo? Veja que nessa montagem aqui ó, nós temos um eixo, esse eixo ele é biapoiado, ele tem um rolamento de contato angular de esferas aqui, ó, nessa extremidade, e aqui nós temos um rolamento de rolo, tá? Aqui é a simbologia do rolo. Ele apoiado dos dois lados, ele não tem uma flambagem, mas o prolongamento desse eixo, se ele estiver em balanço, o que é um eixo em balanço? Eu posso ter um eixo apoiado dos dois lados, né, com a carga no meio, eu posso ter um eixo só mono apoiado, e o carregamento dele vir em uma extremidade, ou seja, ele tende a flambar. Essa flambagem vai se propagar em cima do rolamento. E aí o autocompensador faz essa pequena compensação. Tranquilo? Então, esse é o autocompensador de esferas. Saindo dos rolamentos cilíndricos, entrando nos rolamentos de rolos. Rolamento de rolo cilíndrico é apropriado para cargas radiais elevadas. Seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem. Então, quando você pega um rolamento de rolo, geralmente ele desmonta, é bem simples, tá? Você só encaixa, né? Ele é encaixado para construtivo. E geralmente ele é aplicado quando você tem uma carga elevada. O princípio dele não é velocidade, é carga, em função do contato do elemento rolante. Aquilo que a gente mostrou aqui nesse slide aqui, ó. Tá? Esse é o comparativo que vocês sempre terão que fazer. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um rolamento de rolos apoiando nessa extremidade do eixo. Uma força axial. Veja que aqui, radial, desculpa, não se fala nada de axial. Perpendicular ao eixo. Tá? Se eu tenho necessidade de uma força radial e axial, existe o rolamento autocompensador de uma carreira de rolos. Ele é a mesma forma construtiva lá do autocompensador de esferas, no entanto, o seu rolo não é cilíndrico, ele é em formato de barril, tá? Ele é, não sei se é a palavrinha, eu volto aqui para pegar, rolo convexo, tá aqui, ó. Tá? Por que esse rolo convexo? Esse contato angular permite ele fazer uma ajustagem do eixo sobre o assentamento, o alojamento dele. Ó. Ele aceita pequena angulação aqui, ó, pequena variação do eixo. Não é uma coisa absurda, tá? Não é uma peça para ficar articulada, é apenas pequenas variações que podem ocorrer durante o funcionamento ou montagem do sistema. Ok? Rolamento autocompensador de duas carreiras de rolos. Qual que é a diferença do primeiro de uma carreira de rolos para o segundo? Só eleva a capacidade de carga. O princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Uma pista semisférica, um rolo convexo no qual ele pode se mover. Rolamento cônico. Opa, saímos do rolamento de esferas, saímos do rolamento de rolos, os dois que são forças radiais, e a princípio, nós vamos para um rolamento de força mista, que é o rolamento cônico. Tá? O que é um rolamento cônico, pessoal? Além de cargas radiais, os rolamentos cônicos também suportam cargas axiais, em apenas um sentido. Tá? Anéis são separáveis, o anel interno pode ser montado separadamente, tanto o interno quanto o externo. Como só admitem cargas axiais no sentido, torna-se necessário montar anéis em pares, um contra o outro. Geralmente eles trabalham espelhados, para que os dois anulem a movimentação axial. Se ele suporta só de um lado, eu coloco um suportando para a esquerda, o outro suportando para a direita, consequentemente, como resultado, eu tenho a capacidade de receber a força nos dois sentidos. Ok? Quando você olha aqui, ele de contato angular, o que acontece? Não é angular, ele tem uma pista inclinada. Então, é um rolo cilíndrico numa pista inclinada. Ele é cônico, esse rolo. Consequentemente, isso permite a força em apenas um sentido axial. Tá?
muito utilizado por conta de eixo veicular, diversos veículos. Quando a gente fala de rolamentos axiais, tá? O rolamento axial, o princípio de força dele é totalmente diferente. O carregamento dele está alinhado com o eixo e essa força se propaga sobre o rolamento onde ele é apoiado. Tá? Então, o rolamento ele tem que suportar essa carga axial, alinhada com o eixo. Admite elevadas cargas axiais, porém não podem ser submetidas a cargas radiais, não suportam cargas radiais. Para que essas esferas sejam guiadas firmemente, tem suas pistas necessárias à atuação permanente de uma carga axial mínima. Ele sempre tem que ter um pequeno carregamento ali sobre ele. Tá? Então, aqui, por exemplo, é uma montagem de um rolamento axial. Veja que a pista, que são os anéis, são totalmente diferentes de contato em função do rolamento cilíndrico. Cuidado, olha só para vocês entenderem. Você está vendo que aqui é um anel inferior, a esfera e um anel superior, ó, a gente vê aqui na imagem. O outro que a gente estava olhando, eles têm uma pista interna e uma pista externa, são dois anéis. Então, aqui o contato é radial, né? Perpendicular ao eixo. Aqui é totalmente axial, alinhado com o eixo. Olha aqui o sentido da força. Tá? É outra forma construtiva. Por isso, Jorge, que muitas vezes o rolamento axial ele é bem específico lá, a forma construtiva dele é totalmente diferente. Provavelmente o que você está olhando são os rolamentos radiais. Aqui é um rolamento radial autocompensador de rolo, mesmo princípio do autocompensador de esferas e do autocompensador de rolos radiais. Ele tem uma pista inclinada, com um rolo convexo, no qual ele permite pequenos desalinhamentos ali na hora da montagem, mesmo princípio de funcionamento. Tá? Rolamento agulha. O que é um rolamento agulha? Rolamento, quando você vai fazer uma montagem, dependendo ali, você tem a pista externa, o elemento rolante e a pista interna. Isso gera uma certa altura, um certo volume da sua peça a ser montada. Se você tem limite de espaço, tá? Você pode usar um rolamento tipo agulha. Possui uma seção transversal muito fina, né? Muito fina é errado falar, fina, em comparação aos rolamentos comuns. É utilizado especialmente quando o espaço radial é limitado. Então, o elemento rolante dele é um elemento rolo cilíndrico fino, comprido, alongado, como se fosse uma agulha. E aí ele tem a pista superior e inferior, ou seja, ele tem ali uma área de contato, uma área de ocupação bem menor. Então, aqui nessa imagem a gente pode ver, ó, olha quando comparado ao de rolo, ao de esfera, a altura dele é menor aqui, o resultado do diâmetro externo. A pista e essa região do rolante ele é bem inferior ao elemento, tá? Então, ele é aplicado aqui, ó, que é o rolamento esfera. Aqui são autocompensadores dos carreiras de rolos, ó, rolo axial, radial e axial, ó, dois modelos montados juntos, tanto por uma força em ambos os sentidos, e aqui é um apoio na outra extremidade com rolamento modelo agulha, tá? Cuidados que devemos ter com os rolamentos. O rolamento ele deve ser bem tratado, ele é um elemento fundamental de uma máquina. Na troca de um rolamento, deve-se tomar muito cuidado verificando sua procedência, ou seja, se o código de especificação está correto. Antes da instalação, é preciso verificar cuidadosamente o catálogo dos fabricantes das máquinas, seguindo as especificações recomendadas. Então, você vai ver lá como que ele recomenda a montagem, como ele recomenda ali a instalação, tá? Na montagem, entre outros, deve-se tomar cuidados como, por exemplo, verificar as dimensões do eixo e cubos se estão corretas. Se você tem lá o seu rolamento, ele vai entrar em um eixo. Consequentemente, ele vai entrar no alojamento depois, né, que é a parte externa. Um berço, um mancal. Se essas dimensões estiverem superiores à especificação, ele vai ter uma folga. Essa folga vai trazer vibração, ele pode vir a quebrar. Se ele estiver muito inferior, você vai inserir ele com muita interferência, muita pressão. Ele vai diminuir a sua seção. Consequentemente, ele vai ter mais atrito, ele vai esquentar. Também vai trabalhar de forma incorreta. O ideal é você seguir as dimensões especificadas pelo fabricante. Usar lubrificante recomendado pelo fabricante, né? Como assim lubrificante especificado? Dependendo da velocidade, dependendo do tipo de lubrificação, dependendo do tipo de aplicação, você vai ter ali um lubrificante melhor, né?
Por exemplo, alguém aqui sabe me dizer a diferença entre óleo e graxa? O que diferencia um óleo de uma graxa? A viscosidade, professor? Viscosidade, legal. Mas qual que é a diferença entre eles de aplicação, óleo e graxa? Na sua forma construtiva, vamos falar assim, na sua composição química. Você sabe a diferença deles ou não? Alguém já fez manutenção aqui? Manutenção industrial? Professor Eduardo Jorge? Vocês vão aprender isso lá com ele. Óleo é um elemento lubrificante. A graxa também é um elemento lubrificante. O que diferencia o óleo da graxa? A graxa ela tem um aditivo de sabão. Por isso que ela tem uma viscosidade maior. A graxa ela trabalha, além de lubrificação, como elemento de limpeza. Então, vocês já devem ter escutado a expressão, né? Vamos trocar a graxa suja. Vamos bombear, né? Graxa limpa, nova. Dentro até expulsar toda a graxa suja. Já escutaram isso? Por que ela está suja? Porque a função da graxa é limpeza. Além da viscosidade dela, de trabalhar ali de uma outra forma de aderência dentro do local. Mas cuidado, excesso de graxa é um problema, tem várias recomendações. Por isso a gente fala recomendações, seguir as recomendações do fabricante. Tá? Remover rebarbas, sujeiras, elementos que possam entrar dentro do rolamento e provocar algum tipo de dano. No caso de reaproveitamento de rolamento, deve-se lubrificá-lo imediatamente para evitar oxidação. É muito comum o pessoal desmontar o rolamento, colocar ele lá no armário para montar daqui 2 dias, 3 dias. A gente vai trocar uma peça que vai demorar uma semana para chegar. Desmonta a máquina, fica o rolamento lá exposto uma semana. Cuidado, ele pode começar a oxidar. Ele não tem pintura superficial, ele não tem um tratamento superficial, ele tem apenas um tratamento de dureza para as condições de trabalho dele, mas que ele é um material cru, né? Então facilmente ele oxida. Tanto que se você comprar um rolamento hoje, novo, numa loja, ele vai vir num saquinho lubrificado, imerso em óleo, tá? Não usar estopas nas limpezas de rolamentos e sistemas de apoio mancal. Na verdade, não é somente estopa, não usar nenhum elemento que possa soltar fragmentos, tá? Esse fragmento da estopa, por exemplo, ficar dentro de um rolamento pode trazer diversos danos ao mesmo. Trabalhar sempre no ambiente limpo, livre de pó e umidade, tá? Então, tem algumas recomendações que todo manual de fabricante fala aí, que vocês podem olhar com calma depois. Tá? E professor, Opa, pois não, Jorge. Você não pode usar estopa quando o cara vai reaproveitar um rolamento. Não é o ideal, eu sei que não é o ideal, mas quando ele vai reaproveitar, com o que ele limpa, se o rolamento está sujo, digamos assim? Não, você vai fazer a lavagem dele, imersão em querosene, muitas vezes em gasolina, em algum solvente, vamos falar assim, né? Mas geralmente a gente usa um pincel, tá? Que tem as cerdas presas, a gente usa um pano, muitas vezes se usa ar comprimido também para fazer a limpeza com jato de ar. Então, dependendo do tipo de limpeza, o que você não pode usar é um pano, um fragmento que possa soltar componentes lá dentro, entendeu? E ficar fiapo lá dentro, pedaços lá dentro. Até o pincel não é tão recomendado, alguns fabricantes não recomendam. Uma escova, eles falam. Mas se tem vários tipos. Geralmente é com imersão em solvente e jato de ar, ou algum outro tipo de elemento macio, mas que não tenha solte material. Tranquilo? Show de bola, professor. Beleza. Pessoal, esse manualzinho que eu mostrei para vocês já aqui, ele fica cortando a imagem, é esse aqui que está aqui na tela, um folderzinho da NSK. Não somos patrocinados pela NSK, não estamos fazendo propaganda, é apenas um fabricante. Existem diversos outros, tá? Eu coloquei aqui esse PDF, você consegue baixar ele na internet também. Eu esqueci de anexar ele no AVA, lá no AVA eu não coloquei ele. Eu vou colocar ele aqui também para vocês no AVA, depois. É justamente esse livrozinho que você pode ter na palma da sua mão. Então, a gente andava com esse livro dentro da bolsa quando a gente tinha aula. Hoje em dia eu posso ter esse PDF dentro do celular, que é uma facilidade, né? Uma mão na roda. Então, esse manualzinho, só para mostrar para vocês como funciona a especificação de um rolamento, tá? Que não é difícil. Logicamente, todo fabricante vai fazer uma apresentação da sua empresa, do seu sistema, vai falar que é o melhor, que é o mais funcional, que é o melhor rendimento, tal. Ele mostra aqui diversas formas construtivas, né, aplicações.
Ele fala algumas características de cada um dos modelos. É muito interessante esses textos, tá? Quem tiver curiosidade depois, você conhece um pouquinho mais como ele surgiu, por que nessa necessidade, tanto radial quanto axial. Ele tem essa tabelinha, aqui ele é 2 páginas, tá? Ó, né? Porque o livrinho aqui, quando você abre ela, nessa página, ele é duplo, né? Ó. Aí ficou dos dois. Calma que eu vou aparecer ali. Aqui ele fica cortando meu fundo aqui. Um instante. Então, aqui, ó, dos dois lados você consegue ver. Aqui no PDF ele pega uma página por vez, né? Então, aí você não consegue observar. O que acontece? Aqui você vai ver, dependendo da aplicação. Por exemplo, eu quero um ambiente de alto... Vamos falar aqui, ó, rigidez. Qual é o mais recomendado? Aí, ó, muito bom, bom, regular, preciso. Então, o muito bom seria o quê? De esferas de 4 pontos de contato, ó, região de 4 pontos de contato, é um tipo de rolamento, seria muito bom para a rigidez. Eu quero alta velocidade. Opa, muito bom, é uma carreira de esferas. Ó, se eu venho aqui para esse de rolo, ele também é muito bom. Esse aqui já não é tão bom, ó, ele é bom apenas. Então, você consegue fazer a classificação do melhor tipo de rolamento para a sua aplicação. Tá? É uma das formas. Aí ele vai falando aqui dos tipos construtivos, como você vai especificar o código, autocompensação, mancal, rolamento, apoio. Uma coisa muito interessante. Ele vai falar um pouquinho dos problemas que os mancais podem apresentar, eu vou já mostrar isso para vocês. Alguns cálculos de rendimento, horas de trabalho, tudo é baseado em horas, né? Horas de uso. Um rolamento é para 50 mil horas, 100 mil horas de uso, né? Tal, assim por diante. Mas vamos chegar lá na frente. Só um instante. Só um instante. Estamos aí na página 100, mas ele vai. Tabela de mencionamento dos rolamentos. Aqui são os tipos, nós vamos pegar aqui o primeiro deles. Rolamento fixo de esferas. Algum aluno poderia falar o diâmetro de um eixo para a gente especificar um rolamento? Qualquer diâmetro. 1 polegada. 1 polegada? Assim, vamos lá, Jorge. Você falou em polegada. A primeira tabela aqui vai ser em milímetro. Eu não vou ter 25,4. Mas vamos colocar 25, então? Tranquilo? 1 polegada, ele tem a casa decimal, né? Aí eu teria que pegar a parte de polegada, seria um pouquinho mais para frente dos rolamentos. Mas, por exemplo, diâmetro 25. Se eu tenho um eixo de diâmetro 25, como eu especifico um rolamento? Em função do diâmetro do eixo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou ter aqui essa primeira imagem, esse primeiro desenho técnico, no qual nós vamos identificar o que é o Dzinho. Ó, dimensões. O que é o Dzinho para vocês? É o diâmetro do eixo, né? Ó. O que é o Dzão? Olha a importância do desenho técnico. É o diâmetro externo do rolamento, né? Ó. O que é o B? É a largura do rolamento. São os parâmetros fundamentais que a gente usa na especificação de um rolamento. O que é esse Rzinho? Esse raio de canto. Tem outros modelos construtivos em função de vedação, blindagem, vedação, né? Então, por exemplo, nosso eixo é de 25. Aqui eu tenho 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25. Legal. Vou aumentar aqui nosso zoom. Então, estamos aqui, ó. Quando eu pego de 25, que características ele me apresenta? O diâmetro aqui interno é 25. O meu diâmetro externo ele pode variar de 37, 42, 47, vai até 62 aqui. Por que isso, professor? Porque ele vai alterar o tamanho do elemento de rolagem. Quando ele altera o tamanho do elemento de rolagem, ele altera também a largura, né? Ó. O menorzinho de 25, altura 37, ele tem 7 milímetros de largura. O maior já tem 17, porque ele aumentou o elemento de rolagem. Mas qual que é essa característica? Está aqui, ó, capacidade de carga. O de 25 menorzinho, ele suporta numa carga estática. O que é uma carga estática? É uma carga parada, apoiada sobre ele, de 455 quilos. Estou falando em quilos aqui, mas tem newtons também, tá? E dinâmica, de 320 quilos. Ele pode girar num elemento
a óleo, vamos usar como aberto, até 22.000 RPMs, tá? Então, essa aqui é a classificação desse primeiro modelo de rolamento. Foi o 25, o menorzinho aqui, ó, tá? Que a gente olhou. Qual que é o modelo dele, professor? 6805, ó. Esse código 6805, ele fala tudo. Se você chegar numa loja lá, Dragão dos Parafusos, R. Chagas, Apiguano, eu quero um rolamento 6805, ele vai te dar esse rolamento. Eixo de 25, externo de 37, 7 de largura para trabalhar nessas condições. Se eu pegar o maior, só para a gente ver um extremo ali, ó, que tem 62 de altura, ele tem 25 e 62. Ele tem uma largura de 17. Opa, olha a capacidade de carga dele. Pula de 455 para 2.100 quilos. Olha aí, um grande gap aí na altura, né? Na altura não, desculpa, na capacidade de carga. E dinâmico, 1.150 quilos. O que era 320 foi para 1.150. Então, veja que você tem um ganho de potência, de capacidade, em função do tamanho dele. Lembrando que é o mesmo eixo de 25. Professor, mas e a velocidade? Olha lá, aberto a óleo, 13.000 RPM, já é uma velocidade mais baixa. Mas 13.000 já é uma velocidade muito elevada, tá? Então, veja que aqui você tem sempre um rolamento que vai se adequar à sua necessidade. Mas cuidado, se um dia você estiver procurando um rolamento, eu queria um rolamento de esfera para um eixo de 25 para aguentar 10.000 quilos. Ele não existe. Por que não existe? Alguém sabe me dizer? Alguém chutaria o porquê ou falaria o porquê? Porque quando é projetado um rolamento, ele é baseado no diâmetro do eixo. Mesmo que você coloque um eixo de um material extremamente resistente, os 25 é um material absurdo de resistência para aguentar os 10.000 quilos. Então, a gente tem ali tanto o material de composição do rolamento, quanto o material de composição dos eixos. Eu posso ter um material ali desenvolvido pela NASA, que suporta uma carga absurda, extraterrestre o material, né? Mas o material que é feito o rolamento, ele não suporta essa carga. Então, o tamanho dele é limitado em função das características construtivas, tanto o diâmetro do eixo, quanto o material de composição do rolamento. Professor, se eu quiser 10.000 quilos, então você vai pegar um rolamento maior. Deixa eu apagar aqui esses dois quadrinhos. Como assim um rolamento maior? Nós vamos vir aqui, 10.000 quilos. Esse aqui é de 45, já dá 5.100, ou seja, eu tenho que partir para um rolamento maior. Vamos pegar um eixo aqui de 75, pronto. O eixo de 75 aqui, pessoal, é nessa coluna aqui, que está o mouse aqui, pontinho vermelho. O eixo de 75, ele já pega 11.000 estático, 7.800 dinâmico, tá? Vamos para outra característica aqui, um de 100. Olha aí o de 100. Ele pegou aqui esse modelo aqui, 9.500 estático, 2.000, ou seja, você vai especificando o tipo de rolamento em função da sua necessidade. Tranquilo? Pessoal, esse é o rolamento de esfera. Você pode pôr rolamento de rolos? Posso. Só voltar aqui e mostrar uma coisa para vocês. O de 25. A gente tinha uma carga, Vamos fazer aqui um demonstrativo rapidinho, que vai facilitar para a gente observar. Só um instante. Vou pegar aqui essas duas características aqui, Antes de eu fazer isso, vocês vão entender o que eu estou fazendo já já. Marcar os dois aqui novamente. Vamos fazer um comparativo com os de rolo. Essa mesma característica. Então, aqui, quero o meu ponteiro. Novo. Então, deixa essa tabelinha aqui guardada. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá para o rolamento de rolos agora. É mais na frente lá do coisa. Isso aqui, Aqui são micro rolamentos, tá? Você tem rolamento aqui, de eixo de 1 milímetro, 1.2. Você vai indo, tá? Alguns quebrados, em função de polegadas. Aqui é contato angular. Mandando. Vou deixar disponível esse manual para vocês depois. Dupla carreira de esferas. De rolo.
Aqui, ó, de 25. Vamos lá. Então é a mesma coisa, ó, Dzinho, Dzão e o B, tá? Nosso de 25. Opa, o menorzinho dele aqui, ó. O nosso menor era 37, 25 por 37 de altura, né? O dele já é 47 de altura. Qual é a capacidade de carga dele aqui? 15.000 quilos. Opa, peguei errado, não é esse aqui, ó. É esse. E o maior é esse aqui, ó. Esse de baixo aqui a gente não quer. Só subir aqui para vocês entenderem. A força dele está aqui, ó. Está aqui, ó. Está em Newton, tá? A gente compara em Newton e a velocidade. Então, vamos lá, ó. Quando a gente abre o nosso outro aqui, ó. Acabei aqui em cima, ó. Pronto. Ó, de 25 lá, ele tinha uma capacidade de carga de 455, ó, 4.500 newtons. Esse aqui já é 14.300 newtons, ó. Ó como aumenta a capacidade de carga. Opa, mas ele trabalhava a 22.000 RPM. Você tinha que trabalhar 18, ó. Menor velocidade, né? Ah, mas eu tinha um aqui de 20.000 newtons. Opa, esse aqui já pega 46.000 newtons. Ó. Velocidade de 11.000, mais baixa. Ou seja, a capacidade de carga aumenta, mas a velocidade ela é reduzida. Ok? Deu para entender a lógica aí de funcionamento do manual? Logicamente, vocês vão aprender depois melhor isso, mais para frente. Então, quando você pega esse manual, só um instante, eu vou disponibilizar ele para vocês, acabei não colocando lá. Vocês vão falar, ver sobre rolamento de rolo, rolamento axial. Isso aqui é o rolamento cônico, né, que é de força mista. Toda a especificação dele, ó, chegamos nem na metade ainda, viu, pessoal? Aí você vai entrar na parte dos mancais, aquele mancal que a gente fez a montagem, de explodida, que vocês entregaram a atividade, né? Ó, contato angular. Aqui embaixo, aqui que são os mancais, ó. Aqui a gente vai entrar nos tipos de mancais, ó. Mancais de apoio, né? Tipo de construtivo, tal. Ou seja, é esse pequeno livrozinho aqui, digital aí, que você pode ter no celular, você não precisa mais carregar ele. Tranquilo? Então, eu vou disponibilizar depois para vocês, vocês colocarem aí, manual rolamento nesse cara na internet, vocês acham isso aqui facilmente também, tá? Defeitos mais comuns que ocorrem nos rolamentos, né? Desgaste. Desgaste pode ser causado por deficiência de lubrificação, presença de partículas abrasivas, oxidação, desgaste por patinação, que seja girado em falso. Quando você tem uma folga ali entre o eixo e o anel interno, ou o alojamento e o anel externo, né? Uma folga ali pode deslizar. Isso gerar um desgaste aí. Fadiga, né? Tem origem ao deslocamento da peça, que gira em falso, a peça se descasca, né? Principalmente em caso de carga excessiva. A fadiga é aquele cansaço, né? Ele cansa, ele vai trabalhando, uma hora ele quebra, uma hora ele falha. Brinelamento são defeitos muito específicos dos rolamentos, tá? Caracterizado por depressões correspondentes nos roletes ou esferas nas pistas dos rolamentos. Resultado da aplicação de uma pré-carga, sem giro. Então, se o rolamento estático lá apoiado, sem giro, ele tem a capacidade de 400 quilos. Opa, sem querer eu coloquei 600. Ele pode dar uma amassadinha. Quando ele for girar, esse amassamento vai fazer o quê? Um elemento saliente ali naquele giro. Consequentemente, ele vai se desgastar, mas vai gerar um brinelamento, um desgaste prematuro, tanto no elemento rolante quanto na pista, dando folga para os demais, né? A giovagem é um defeito semelhante ao anterior, provocado por partículas. Ah, sem querer lá meu rolamento trabalhando, entrou um cavaco metálico dentro dele. Esse cavaco foi esmagado ali na pista de rolagem, mas ele gera uma pequena saliência. Esse esmagamento também, ele amassou ou a pista ou a esfera, ou o rolo. E conforme ele vai girando, ele vai propagando essa falha por todo o caminho. Essa é a giovagem. Sulcamento é provocado pela batida de uma ferramenta qualquer sobre a pista. Ah, lá na hora da montagem e desmontagem, sem querer a chave escapou e riscou a pista, ou fez um entalhe na pista, né? É um sulcamento. Rachaduras por fraturas e fraturas, resultante, né, do aperto excessivo, também da vibração, dilatação térmica, ele pode quebrar, trincar. E o engripamento, que nada mais é do que ele está travado ali, né, preso. Pode ocorrer devido à lubrificação muito espessa
viscosa, ou também pela eliminação da folga dos roletes e esferas por aperto excessivo, por algum elemento que caiu ali dentro, secou e travou o rolamento, aquele rolamento que não gira, aquela bicicleta que você tem guardada lá na sua garagem há 10 anos atrás, se usou a última vez, você vai olhar lá, ele está engripado, ele está travado, né? Aí você tem correta manutenção para fazê-lo, voltá-lo à vida. Aqui são um gráficozinho em cima de um rolamento, como se fosse um gráfico pizza, mostrando os principais falhas dos rolamentos. 34% das falhas está associada à lubrificação. 19% à contaminação. O que é contaminação? Poeira, umidade, água, pó que podem entrar no rolamento. 18% erro de montagem. 2,8% armazenamento, estocagem, guardar ele de forma errada. 5% de causas desconhecidas e 20% de desalinhamento. Então, alinhamento, lubrificação e limpeza é quase 60% aí da vida útil de um rolamento. Tá? Aqui são algumas curiosidades, algumas imagens. A gente está acostumado com aqueles rolamentos pequenos, um pouquinho maiores, mas existe rolamento de tudo quanto é tamanho. Tá? Então, aqui eu coloquei umas imagens um pouco mais elevadas, só para vocês conhecerem que existem outros tipos de rolamento. Olha aqui o rolo barris, rolamento cônico, né? Ele sendo montado. Umas fotos mais atuais aí também. Então, existem rolamentos de diversos tamanhos. E aqui é um elemento que eu coloquei para vocês, como exercício, para a gente fazer agora na aula. Aqui é uma montagem de uma ponta de eixo automotiva. Aqui é uma foto de uma ponta de eixo de um Fusca, de uma Brasília, uma Kombi, né, essa forma construtiva. Então, se você olhar aqui na ponta de eixo de alguns veículos, você vai ver aqui, ó, dois rolamentos, um rolamento cônico num sentido, cônico no outro sentido, o eixo e o cubo. A diferença aqui é que o eixo ele é estático e o cubo que gira em torno do eixo, por meio do apoio nos rolamentos. Então, a gente tem uma pista explodida aqui, e aqui a gente pode ver um rolamento. Ó. Tem uma aqui, tem outro aqui atrás. Tá? Por que nós colocamos isso? Já a gente vai mostrar para vocês. Acabou saindo a ordem invertida aqui. Aqui é uma forma de montagem de rolamento. Tá? Quando você faz a montagem do rolamento, seja ele de deslizamento, seja ele por de esferas, existe uma forma de você fazer o correto a montagem. São duas formas, na verdade, resfriamento ou aquecimento. Se eu tenho que montar ele internamente a uma peça, o ideal é o quê? Eu contrair ele. Eu contraio como essa peça? Resfriando. Vocês vão ver esse senhor simpático aqui. Ele está pegando o embuchamento de um rolamento, era para ele funcionar. Só um instante. Por que você não funcionou? Só um instante, pessoal. Ele não pegou o link. Deixa eu só voltar aqui. Eu sei por que é. Eu coloquei tudo na nuvem, aí o link ele não fica direto. Só um instantinho. Até o momento, alguma dúvida, algum questionamento? Só um instante que ele vai abrir. Um instante. Então, aqui é o vídeo por fora. Aqui ele tem a montagem, né, ó, desses pontos onde vai ser encaixado o rolamento, tá? E como ele faz essa montagem que é interna? Ele pega o elemento de rolagem, né, que seria o deslizamento, e resfria ele. Aqui ele está usando nitrogênio líquido, né, ó, dentro de um banho térmico, que a gente fala, ó, então ele vai tirar a peça do nitrogênio.
Ela está resfriada ali, né? Ó. E com isso ela contrai. Quando ela contrai, reduz a dimensão, ele encaixa ali ela perfeitamente, ó, dentro do orifício. Tem esse outro senhor simpático aí que faz só uma batidinha ali para posicionar ele. Quando ele vier à temperatura ambiente, ele expande e encaixa novamente. Tá? E faz o travamento ali, né, dentro das medidas exatas. Ó. Tá? Isso é uma forma de montagem de rolamento. Você pode resfriar um eixo e inserir ele no rolamento, ou eu posso aquecer o rolamento. Vou mostrar para vocês também o aquecimento. Então, aqui ele está fazendo a parte de embuchamento, vamos falar assim, né? Que é a parte dos mancais de deslizamento. Ó. Vamos lá. E aí, quando eu voltar para a temperatura ambiente, ele expande, dilata e fica na posição exata. Tá? Uma forma construtiva aí. Ok? Coloquei aqui na apresentação também um outro vídeo, vou abrir ele por fora aqui, é a forma de montagem aquecida. Correta causa grande parte das falhas em rolamentos. Geralmente, os rolamentos pequenos são montados em eixos cilíndricos usando-se métodos mecânicos. Porém, com rolamentos maiores, não é mais possível usar esses métodos. Por isso, usa-se calor para expandir o anel interno do rolamento antes de colocá-lo no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Nunca deve ser usada chama direta para não danificar o rolamento. Os banhos de óleo já foram muito populares, mas podem ser demorados, sujos e apresentar muitos riscos de manuseio. Com os aquecedores por indução SKF, é possível obter um aquecimento seguro, eficiente e eficaz com facilidade. Escolha a barra indicada para o rolamento a ser aquecido e simplesmente coloque-o na barra. Melhor ainda se houver espaço ao redor da bobina. Depois coloque o rolamento aqui para obter ainda mais eficiência. Os aquecedores SKF têm pés de apoio embutidos para tornar essa opção ainda mais fácil. Coloque o rolamento no aquecedor e insira a sonda de temperatura no anel interno do rolamento. Aperte o botão de início no controle remoto e o rolamento será aquecido. A temperatura pré-definida é de 110 graus Celsius, mas você pode optar pela temperatura que desejar. Quando o rolamento atinge a temperatura necessária, há um sinal sonoro de aviso. O aquecedor para e o rolamento é desmagnetizado automaticamente. Usando as luvas resistentes ao calor SKF, remova o rolamento do aquecedor e coloque... Quando ele aquece, ele expandiu aí, né? E aí, agora aquecido, ó, ele vai colocar no eixo. Aplique a lubrificação e o rolamento estará pronto para Depois que ele esfria, ele vai aplicar a lubrificação. A SKF oferece uma ampla variedade de aquecedores. É uma forma de aquecimento, é uma forma de montagem de rolamentos, tá? Coloquei também para vocês, depois vocês pegam pelo link aí, ó, é um documentário da Discovery mostrando a fabricação dos rolamentos. É bem interessante, quem tiver curiosidade, tá? Eu coloquei. Então, é um programinha aí de uns 40 minutos. Você vai ver lá como é feito o rolamento, como é todo o desenvolvimento dele, teste, bem legal. E para finalizar, dentro do AVA, eu coloquei aquele slide da ponta de eixo para vir agora. Coloquei para vocês lá essa montagem aqui, ó. Nós vamos fazer ela agora, mas depois vocês replicam ela para conhecimento, tá? Eu coloquei lá uma ponta de eixo de um veículo, como se fosse um disco de freio, um cubo e a montagem na ponta de eixo, incluindo os rolamentos e tal. Então, quando você entrar no AVA de vocês, só um detalhe, pessoal, eu acabei colocando na terça-feira, não sei porquê, foi um erro meu, mas está lá na terça. Ó. Vocês abrindo esse elemento, ele vai baixar aqui, ó, uma pastinha para vocês. Só um instante. Então, ele vai baixar esse arquivo para vocês, tá? Projeto de montagem da ponta de eixo. Quando vocês expandirem ele aqui, não é esse, foi mal. Extrair aqui. O que vai ter dentro dele? Tem já
desenhado o cubo, a ponta de eixo e a tampa da calota, e a documentação técnica para a montagem. Então, tem aqui, primeiramente, a montagem do eixo, que é justamente essa foto, essa apresentação no qual nós vamos se basear aqui. Aqui a gente tem uma vista em corte, mostrando todos os elementos, a descrição deles e a sequência de montagem. Tá? Temos aqui uma montagem, um PDF 3D do cubo. Aqui vocês vão dar um giro final como ele fica, tá? O disco de freio aí, o cubo, a parte de rosto aqui da roda. Temos também um PDF 3D, só que ele transparente, só para vocês observarem dentro. Ele está meio translucente, só para você enxergar o posicionamento das peças que teria dentro. E o último, ele em corte, tá? É o PDF 3D em corte. Aqui esse corte ele é bacana porque você consegue selecionar cada item. Então, ó, quero selecionar só o eixo. Eu vejo aqui as partes, onde ele encaixa. Eu quero selecionar aqui só o rolamento, ó. Eu vejo onde ele se encaixa. Eu quero selecionar só a arruela, aonde ela se encaixa, só a porca. E aí vocês vão ver aqui, tá? As partes componentes. É bem interessante aqui essa forma de apresentação. O que importa para a gente aqui agora é o documento técnico. Então, eu vou trazer ele aqui para essa nossa extremidade, e aqui vamos abrir nosso melhor amigo, quem? SolidWorks, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa visualização. Vou abrir aqui um pouquinho também o tamanho. O que nós temos aqui? Nós vamos se basear por essa imagem aqui, tá? Então, quando eu vejo uma montagem dessa, qual é a minha sequência de montagem? Em função dos elementos que estão ali inseridos. Esses elementos já estão na pasta. Então, eu vou abrir ele aqui, ó, a ponta de eixo. Está aqui ela já desenhada para vocês. O cubo da roda, que é o cubo com disco de freio, está aqui desenhado para vocês. E a calotinha, tá? Que é a tampinha aqui de guardar a graxa que a gente fala. Tá? Desses três elementos, a partir dele, nós vamos fazer o quê? Uma montagem. Então, novo, montagem, né? Ó, ok? Vou começar pela ponta de eixo. Vou inserir ela aqui. Quando eu colocar a ponta de eixo, como que é feita uma montagem no sistema de ponta de eixo? Vou colocar na sequência aqui para vocês, até mesmo para conhecimento, mas o primeiro elemento que eu vou colocar aqui vai ser um rolamento. Essa região aqui do eixo é chamada de assento, tá? Ou berço. A gente vai aprender isso nas próximas aulas quando a gente falar de eixo. É o local de alojamento do rolamento. Que é o rolamento que vem aqui? Pelo nosso desenho, ó, é o elemento número 2. O que é o número 2? Aqui, ó, norma DIN 625, é um rolamento 6208, ó. Rolamento de esfera 6208. Professor, eu tenho que desenhar o rolamento? Não. Eu tenho que olhar aqui no manual para ver qualquer? Não. Você vai ver aqui no toolbox. Se o toolbox não estiver ativo, você ativa ele, toolbox. Norma DIN, alemã. Temos aqui, ó, rolamentos. Rolamento de esfera ou de rolo? Nós somos rolamento de esfera. Com a norma 625. 68. Não, desculpa. Ó, aqui é contato angular, contato radial ou contato de encosto lateral, que é o axial. Nossa, é esse aqui, ó, radial. Trago ele aqui para a tela e solto. Não tem problema. Nós vamos fazer a configuração do rolamento, tá? Pessoal, ele vai aparecer para vocês assim, geralmente assim, ó, simplificado. Qual que é o modelo que a gente quer? 6208. Eu vou vir aqui, ó, na listagem e vou procurar. Ó, 6205, 6206. Tem muitos rolamentos aqui. 6208, 6210, 629, 6208. Está aqui ele, ó. Cliquei, está aqui ele. Posso, olha lá, diâmetro interno 40, diâmetro externo 80, espessura 18. Pessoal, se eu vier aqui no manual, ele é um eixo de 40. Opa, o manual está fora aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ele de novo aqui.
Essa forma a gente consegue ver no manual justamente certinho esse rolamento. Vocês vão com calma depois. Eu posso colocar aqui, ó, o modelo detalhado com esferas, aparecendo as esferas. Posso colocar menos esferas, 12. Vou colocar o total de esferas. Isso aqui vai depender da máquina. Por que ele deixa essa opção? Se você tiver uma montagem muito grande, quanto mais detalhes, mais pesado fica. Então, aqui pode facilitar. Ele só quer um rolamento desse. Vou dar o OK aqui, não quero outro. Não precisa, vou fechar. Como que ele se encaixa aqui? A gente vai ver por aqui, ó. Então, eu vejo que ele tem um encosto. Olha aqui, ó. Ele pega no diâmetro interno e encosta nessas barras. Se eu avaliar aqui, ó, medida, esse diâmetro aqui é de quanto? 40. Esse aqui é de quanto? 40. Legal. Na vida real, como eu faria essa montagem? Ou esfrio a ponta de eixo ou esquento o rolamento. Qual seria melhor para vocês? Então, montagem, posicionamento. Esse diâmetro aqui vai pegar nesse diâmetro. Tá? Logicamente, ele está dentro aqui, eu puxei ele para fora. Esse esbarro encosta nessa superfície aqui, ó. Opa, já fiz a montagem do primeiro rolamento. Pessoal, ele é livre, ele gira, ó. Tá? Você pode girar ele sem problema nenhum. Segunda peça a ser montada, aqui, pessoal, vamos voltar só aqui no zoom, era 75. Segunda peça que a gente insere é o cubo, tá? Que é a peça número 3, o cubo de roda. É uma peça disponibilizada. Então, vamos vir aqui, inserir componentes, cubo. Se eu olhar o cubo, eu tenho aqui o alojamento dele, ó. Avaliar, medida. Qual é o nosso diâmetro externo aqui? 80, né? Ó. E esse meu? 80. Quanto vem daqui para cá? Essa distânciazinha, 18. Qual que é a largura do meu rolamento? Daqui para cá. Opa. Olha aqui, ó, 18. Ou seja, é onde justamente ele encaixa. Posicionamentos. Esse diâmetro vai pegar nesse diâmetro. Né, ó. Esse esbarro de dentro vai pegar nesse esbarro aqui de dentro. Ó. Opa, legal. Se eu fiquei na dúvida dessa montagem, posso vir aqui um corte de seção aqui, ó, só para visualizar internamente. E vocês vão ver que é uma imagem bem similar àquela que a gente tem lá no PDF em corte. Posso movimentar aqui para ver o funcionamento, tanto dela quanto do rolamento, ó, né, ó. Para ver se ele está nos encostos direitinhos aqui, ó, né, os afastamentos, ó, tá? Posso pegar e fazer uma avaliação, detecção de interferência, não é para ter interferência, porque eles se encaixam todos certos, tá? Vai ter interferência só na porta, mas na frente. O que nós vamos colocar agora? O rolamento da frente aqui, ó, número 1. É um rolamento também na mesma norma de IN, só que agora ele é o 6304, ó. É outro tamanho. Na toolbox, está aqui o rolamento, já, ó, né, dentro da norma de IN, rolamento de esferas. Vou arrastar ele para cá. Logicamente, ele vai pegar a mesma nomenclatura do anterior. Só que agora o nosso é o 6304, 6308, 6307, vamos lá para cima. 6303, 6304. Ó. Tá aqui ele. Vou dar o OK. Vamos ver aqui, ele já está com todas as esferas. Eu vou colocar um pouquinho menos aqui, 8, só para falar que está diferente. Não quero outro, só quero ele. Fecho aqui. Avaliar aqui, ó, qual que é o diâmetro dele interno aqui? Opa, de 20. E aqui onde ele aloja, aqui, ó, é nessa região aqui, ó. Diâmetro de 20. Legal. Quanto é o diâmetro externo aqui do alojamento dele, ó? 52. E o dele? 52. Então, vamos lá. Montagem, posicionamento. Esse diâmetro externo pega aqui. Opa, ele ficou dentro da peça, hein? Vamos arrastar ele para cá, não tem problema. Eu não preciso falar que esse são concêntricos, já é uma consequência, mas eu posso colocar também, se eu quiser, não é necessário. Tá? E agora eu só que esses barrozinhos aqui de dentro, ó, se eu ficar na dúvida, eu posso aplicar o corte? Posso. Ok. E falar que, ó, ele vai encaixar aqui dentro, ó, desse alojamento. Então, ó, esses barrozinhos aqui vai tocar nessa superfície aqui, ó. Ele foi lá para a posição, ó. Veja que ele encaixou certinho aqui dentro, ó. Tanto essa distância quanto essa. Olha lá, os dois rolamentos já dentro.
Nesse caso aqui, a peça está presa, né? Ó, olha por que o cubo não sai. Se você olhar ela aqui, olha como ela tem um esbarro interno, e aqui os esbarros externos. Ó. Quando a gente colocar aqui a roela e a porca, faz o travamento do sistema, ou seja, esse cubo não sai mais da posição. Ok? O que falta aqui para a gente dar continuidade à nossa montagem? Está pronta? Não. Aqui, se eu começar a rodar, ele vai sair, né? Ó, se eu começar a rodar a roda aqui, o cubo aqui, ele vai sair. O que nós temos aqui? Ó, número 5. Opa. É aqui. Uma roela estreita M16, americana métrica. Ó. Toolbox. Não é mais norma DIN. É americana métrica, isométrica, arruela, estreita, simples, né? Estreita M16. Arrasta ela para cá. Poderia arrastar para cá, professor? Poderia. Será que ela já pegaria a dimensão? Não sei. Está aqui, vou colocar ela aqui, ó. Ela já pegou a posição e o tamanho, ó. M16, ó. Ok, não quero outra. Vou clicar e arrastar aqui só para ver, ó. Ela já está na posição, ó. Ela já pegou toda a referência ali. Ah, estou na dúvida. Posso vir aqui avaliar, detecção de interferência, mandar calcular, não é para ter interferência. E posso ver o meu corte aqui, ó. Olha a nossa roela aqui, ó. Encostada aqui certinho, ó. Legal. O que nós vamos colocar agora? Depois da roela vem o que aqui, ó? A porca. Se vocês não estiverem vendo, vamos aumentar o zoom aqui. Ó, aqui agora é o elemento número 6. Quem é o número 6? HS Nut. Opa, porca em polegada, hein? Porca Castelo, sexta vara fendida. Ink, ó. Americana em polegadas. Não tem problema. Vamos lá. Americana em polegadas. Porcas. Ele é uma porca fendida, né? Tá aqui, ó, porca fendida, que é a porca Castelo. Tem 3 normas aqui. Quando a gente olha aqui, é HST NUT, tá? Se eu vier nessa primeira aqui, ó, é HS NUT, não é. Eu estou falando das siglas aqui, ó, HS NUT, que é essa aqui, ó, certo? Essa aqui já é HTS NUT. É as siglas iniciais do texto aqui, ó, da escrita, tá? É esse modelo aqui, ó. Vou arrastar ela para cá. Poderia já colocar na posição aqui? Poderia. Eu vou deixar ela aqui, ó. Vamos classificar ela. Vixe, professor, é polegada agora, hein? Putz, não tem problema, é tranquilo polegada. Ele falou aqui, ó, 625,625. 625 é o quê? 5 oitavos, né? 5 dividido por 8. Então, vou pegar aqui uma 5 oitavo. Aí ele colocou aqui, ó, 625,11, 5 oitavo 11, que é o fio de rosca. Esse modelo aqui, ó. Se você pegar aqui o código, ó, olha o código, igualzinho, ó. Opa, mas aqui tá N, a nossa é S. O que é o S? Esquemático, né, ó. Ela tá mostrando a rosca, ó, interna ali, ó. É só a representação. Pronto, ó, mesma porta. Ok. Não quero outra. Vamos posicionar ela aqui, vamos. Montagem. Posicionamentos. Esse diâmetro vai pegar nesse diâmetro aqui, ó. Legal. A porca, ela encosta daqui para cá. Legal. Pessoal, aqui nós temos um pinozinho para colocar uma cupilha, ó. Olha aqui, para fazer o travamento dessa nossa arruela. Engraçado que ele ficou curto, era para ele ter ficado maior aqui. Aqui na montagem, ela dá bem em cima, né, ó. Teve alguma montagem errada? Acho que não. Aqui, pessoal, agora quando a gente avaliar detecção de interferência, ele vai dar interferência da rosca, tá? Olha lá, qual que é o fio de rosca, ó. Fio de rosca, fio de rosca, fio de rosca, tudo é só fio de rosca aqui, ó. Então, vamos ignorando eles aqui. Só para a gente ver se tem alguma outra mais. Não tem. Não sei porque ele ficou tão embutido lá, era para ele ficar um pouquinho mais em cima aqui, ó. Mas tudo bem, vou deixar ela mais ou menos nessa posição. Se eu quiser fazer algum referenciamento, eu posso, tá?
O que nós vamos colocar aqui agora? Uma cupilha, ó, pino paralelo. Qual que é a norma? DIN 94, 5x32. Toolbox, norma DIN, não é polegadas, norma alemã. Pinos, cadê aqui? Pino paralelo. Pino paralelo. Tá aqui ela, cupilha, pino fendido. Ó. Vou trazer ela para cá. Vamos pegar a especificação dela aqui, ó. Ela é o quê? 5x32. Então, ela aqui é 5, comprimento de 32. Tá? Cone point, flat point, ele muda só a pontinha aqui, tanto faz. Se eu olhar aqui, esse código é o mesmo que está aqui, ó. Tá? Ok. Vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Não quero outro. Posicionar ele. Eu sei que esse furo e esse aqui vão estar alinhados. Eu vou falar que essa facezinha, essa aqui também vão estar, ó, só para paralela aqui. Tangente dá? Dá não, é errado. Vou arrastar ele para cá, ó, só para ele ficar dentro. O certo dele era ficar assim, mais ou menos, né? Ó. Posso fazer aqui, ó. Essa aqui, ó, face. Com essa aqui, ó, paralelo, ó, ok? Para ele ficar no lugar, eu posso falar que esse círculo e esse aqui, eles são tangentes? Ali não, também não, cancela. Coincidente, bota coincidente que eu acho que vai dar Ele certo. não aceitou aqui, quer ver, ó? Coincidente entre esse e esse. Ele não aceita, ó. Trava, faz bloqueia então, bota na posição que tu quer e bloqueia. Seleciona ele aqui, cadeadozinho aqui, ó, em relação a esse, só dá o ok, ele está bloqueado aí, ó. Aqui, pessoal, não tenho como amassar ele, tá? Mas ele faria o travamento aí da cupilha. Não sei porque ele ficou mais longo, era para ele estar mais próximo ali, depois tem que ajeitar. Tem como corrigir isso rapidinho? Tem, ó. Vou fazer aqui, avaliar medida desse centro para esse centro. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Ele é uma altura de 4,32. Vamos voltar aqui no desenho do nosso cubo. Vamos corrigir isso aqui rapidinho. Ele vai pedir para salvar, mas como ele foi feito aqui? Tá aqui, ó. Olha lá, ele foi um de 25. Eu vou colocar aqui menos 3. Ok. Todo mundo corrigiu? Acho que sim. Vamos voltar lá no nosso projeto. Sim. Opa, tiveram alguns erros aí, hein? Por que o erro? É justamente aquele posicionamento, ó, esse bloqueio aqui, ó. Só excluir ele aqui. Só um instante. Deleto, sim. Vou ver se ele atualiza. Não atualizou. Esse paralelo aqui também. Deleto. Opa. Só um instante. Vou atualizar aqui, ver se está certo. Não deu. Posicionamentos. Esse com esse. Concentro. Pronto, olha lá. Ficou mais dentro ali, ó. Seria o correto aqui, tá? Ó, travamento. Só umas correçõezinhas. Tranquilo? E aí nós vamos montando o nosso elemento. Acabou? Não acabou. Aqui, ó. Preciso colocar só ele um pouquinho mais para cá. Falta a última pecinha aqui, ó. Que é a peça número 8, ó. Que é o guarda-pó, que a gente fala, que é a tampa da calota, né? Tecnicamente a gente fala que é guarda-pó, mas vamos lá. É uma peça fornecida. Seria componente, tampa da calota. Essa tampinha, ela pega aqui, ó, esse diâmetro aqui com esse diâmetro. Logicamente, ela não fica ali dentro, né, ó. Quero ela aqui fora. Eu sei que essa aresta aqui, ó, não é essa aqui, ó, vai pegar justamente aqui, ó, nessa aresta aqui, ó, que é onde a gente monta ela. E aí, quando você olhar, você tem aqui a sua ponta de eixo montada. Professor, internamente. Tá tudo aí, ó.
Então, a gente tem aqui a ponta de eixo, os dois rolamentos, o cubo, a arruela, a porca, cupilha e a travinha. Ou seja, fizemos a montagem da nossa ponta de eixo. Ok? Pessoal, isso aqui não é para entrega, é apenas para conhecimento e exercício de vocês, para vocês irem se familiarizando com o software, tá? Dentro do AVA, então, se entrando no AVA aqui, tem já a nossa apresentação do dia, que foi falado hoje, mostrado, tudo sobre rolamentos. Tem essa atividadezinha que você baixa já a pastinha com todas as peças e a montagem. Não tem a montagem vocês vão fazer. E eu vou colocar para vocês daqui a pouco, além da gravação da aula, o linkzinho do PDF do manual dos rolamentos, para quem tiver curiosidade, ok? No mais, alguma dúvida, algum questionamento? Ei, professor, eu tenho uma dúvida. Ah, É uma dificuldade, assim, no toolbox eu vi que o senhor usa com muita facilidade, assim, sabe, localizar marcha eu tenho muita dificuldade, assim, às vezes de achar parafuso que eu preciso, exemplo, parafuso DIN 933, um exemplo, ou sim. arruela DIN 125, ou, enfim, eu tenho dificuldade de Cara, é achar. costume. Infelizmente, é prática, entendeu? De você sempre ficar olhando, sabe? Tipo, às vezes, cara, eu perco tanto tempo para tentar procurar que eu simplesmente eu prefiro baixar, criar uma própria biblioteca para mim e eu mesmo só insiro, entendeu? Entendi. É questão de prática. Se eu não me engano, aqui no Toolbox tem como você favoritar. Eu pego aqui uma peça, sei lá. Pois é, eu fiz isso aí com alguns. Inserir, criar uma peça ou... Tem uma pasta, se não me engano, tu cria uma pasta. Uma pasta favorita, que você pode nomear como projeto, entendeu? Ah, projeto da ponta de eixo. Tudo que eu usei está ali dentro, entendeu? Aí facilita às vezes, mas já é prática, cara, não tem um caminho, entendeu? Tá dentro da normativa ali, né? Dentro da pastinha, entendeu? Mas é porque, assim, às vezes, no elemento de fixação, não está escrito, digamos, o nome da norma. Se tivesse escrito o nome da norma, seria muito fácil de achar. Tem que ir checando por aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. Uma arruela simples aqui. Puxa essa aqui para cá. A norma ela vai aparecendo aqui, né? Ó. Configurações dela, entendeu? Tem essa descrição aqui, ó. Aí você tem que ir seguindo por aqui. Ah, mas se eu mudar a especificação, muda ali? Muda. Ó, vai mudando em função do modelo, entendeu? Mas é por aqui. Ó, acho que é aqui, ó, que você adiciona a peça a algum canto, né? Ó, a uma biblioteca. Você cria seu favorito, né? Sua biblioteca favorita. Tranquilo? Cara, é prática. Relaxa aí que com o tempo você se acostuma. Beleza? Pessoal, beleza, show. Alguma dúvida, algum questionamento sobre hoje? Por favor, alguns já colocaram os nomes aqui, legal. Estão todos colocando os nomes. Nomes aqui para a gente gerar a nossa lista de frequência. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação. Ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp. Ok? Obrigado pela atenção. Nos encontramos, então, na nossa próxima aula de terça-feira. Ok? Até mais, pessoal. Professor. Opa, pois não. A segunda